Bom dia, boa tarde, não sei como está o teu dia por aí. Então, eu sou a G, né? Faz um tempão que eu não faço live aqui e é um prazer te ter aqui comigo. Hoje eu vou receber a Kátia. A Kátia é minha psicoaromaterapeuta, né? A gente já faz do Terra aí há uns 3 anos. Enquanto ela não chega, eu vou falar um pouquinho da minha história, como os óleos essenciais eles chegaram na minha vida e eles mudaram a minha vida totalmente, né? Então, em setembro de 2023, eu fiz o meu cadastro na doTERRA e naquele mesmo mês teve a primeira enchente aqui onde eu moro aqui no Vale do Taquari. Inclusive tá um dia cinzento, né? Choveu a noite inteira sem parar. Então, os óleos, eles já fizeram parte da minha vida desde o início, né? E de lá pra cá eu passei por mais 2 enchentes. E então eles me deram todo esse suporte emocional, né? A Kátia já chegou, já vou chamar ela. Pontual. Então é sobre isso, né? A gente vai falar do suporte emocional com os óleos essenciais, né? Depois eu perdi tudo na enchente de 2024, né? De maio. E eles sempre foram esse suporte emocional para mim. Oi, Kátia, tá me vendo? Oi? Olá, Oi! Tudo bem? Como é que tu tá? tudo bem e você? Tô bem, tava aqui contando um pouquinho enquanto tu chegava, né? Sobre a minha experiência emocional aí com os olhos, né? Pelas enchentes que eu passei por aqui, que eles foram Sim, e continuam sendo esse suporte para mim, né? Para minha família. E a importância disso, né? E tu, como psicoaromaterapeuta, né? Tu tem muito mais propriedade para falar sobre isso, né, Kátia? Então é sobre isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, né? Sobre como os olhos chegaram na tua vida, né? Como eles fazem parte no dia a dia, sobre o teu trabalho, enfim. Te apresento. então boa tarde, né? Bom, me chamo Kátia, para quem ainda não me conhece, e sou psicoaromaterapeuta, né? Na verdade, descobri os óleos essenciais também num momento da minha vida onde eu precisava de tratamento, de apoio, né? E começou então comigo. Né? O processo começou em mim e isso é muito importante no trabalho do terapeuta em si. Né? A gente não pode dar o que não tem. Então, de uma certa forma, foi preciso que eu passasse pela experiência de um tratamento para ansiedade e de experimentar o quanto os olhos podem ajudar nesse contexto, para que eu pudesse, então, aliar uma coisa a outra e realmente poder indicar os olhos para as outras pessoas, né? Eu tive crises de ansiedade durante muito tempo, depois da pandemia, e demorei muito para aceitar que eu precisava de ajuda, achando que eu ia dar conta sozinha, né? Os nossos velhos padrões. E até que eu vi que eu não dava mais conta sozinha, que eu precisava de ajuda, e resolvi, então, buscar fazer terapia. E nesse processo também entendi que eu ia precisar de medicação. Daí eu comecei a usar remédio para ansiedade. Porém, eu sabia que eu não queria ficar na dependência da medicação. Porque as medicações devem, né, ser usadas em muitos casos, elas servem como esse apoio, né? Um apoio para que a gente possa acalmar os sintomas, digamos assim, para que a gente possa, então, depois disso, de fato, poder olhar para eles. Né? O que está causando aquela dor em mim? E, então, tratá-la. Né? Fazer uma caminhada de autocuidado, né? Autoconhecimento, e de olhar para tudo isso e ressignificar. Daí eu, então, falei, eu não vou ficar, então eu preciso de outra coisa, né? E aí eu conhecia os olhos, mas assim, eu não imaginava o quanto eles eram capazes de
ser apoio nas questões emocionais. Isso eu fui descobrindo. E aí eu comecei a usar na minha vida ao ponto de, conjuntamente com a terapia e tudo, conseguir me desvencilhar da medicação, né? Já fazem alguns anos, e de fato eu consigo entender os meus processos, os meus padrões, e quando bate aquela ansiedade, né? Quando vem algo mais assim, eu já sei no que me apoiar para ajustar. Entende? A questão aqui dos óleos essenciais é que eles vão servir como esse apoio, né? Ajustar ali o cortisol e melhorar, né? As conexões entre os neurotransmissores, melhorar a questão dos processos inflamatórios que acontecem no nosso corpo, a conexão entre cérebro e intestino, né? Que hoje em dia se fala tanto. Os cérebros, né, os óleos essenciais, pela proximidade com o sistema nervoso central, é uma via de acesso primordial. Na verdade, é muito rápido como funciona. Então você pega, né, G, quem usa sabe como é rápido pegar assim, ó, uma gotinha, né, de uma lavanda, por exemplo, de uma laranja selvagem, de um capim-limão. A Kátia é muito fã do capim-limão, ela é apaixonada pelo capim-limão. Sou mesmo, porque eu inclusive descobri empiricamente, olha aí que interessante, que em mim o capim-limão faz mais efeito no sono do que a lavanda. Olha que interessante, porque a tendência quando a pessoa começa a usar remédios, né, é ir aumentando as doses, né? Eu vi isso pela minha filha, né? Quando a gente passou pelo processo da enchente, ela ainda toma remédios, mas já se passaram 2 anos e não aumentou a dose. Inclusive, ela diminuiu, ela tá metade de entendeu? Se eu estivesse sem o suporte dos óleos, com certeza ela já teria tomando 2, 3, sei lá, sabe? Então, é isso que aconteceu contigo, né? Tu começou usando o remédio e aí depois tu partiu para os óleos e acabou tirando a medicação. Então, a gente sabe dos efeitos deles, né, Kátia? Exatamente. Né? E por essa via, né, de conexão real, hoje a gente tem a ciência que comprova isso, né? O quanto é rápido o efeito do óleo essencial, primeiro, pela potência que existe, né, no óleo essencial, que é justamente as moléculas, né, do sistema de defesa da planta, que estão ali envasados, né, 70 vezes mais forte do que um chá, por exemplo, porque é extremamente puro, né, por isso que a gente toma muito cuidado com as marcas de óleos, a gente precisa estar atento para ter certeza do grau de pureza. Exatamente. E ter a certeza de que aquilo que a gente inala, daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente passa na nossa pele, é de fato o que se propõe. Né? Isso em tudo na vida, né? Há uma busca hoje, ainda bem, né? Cada vez mais um retorno, né? A uns padrões antigos de cuidados mais naturais, e a aromaterapia entra nisso. Então, ao inalar, né, pela proximidade com o sistema nervoso central, é muito rápido. E o tamanho das moléculas, né, as moléculas aromáticas, elas são tão pequenas que elas conseguem penetrar rapidamente. Em menos de 10 minutos a gente já tem a presença delas em grande parte das células do nosso corpo. É incrível, né? A gente tem, inclusive, um vídeo daquele das bolinhas, né? Ali a gente tem a nítida, a gente consegue visualizar como o organismo ele consegue reter ali, né? Um óleo essencial quando ele entra no sistema, em todo o nosso corpo, né? E aí tu estava falando ali sobre a importância da gente escolher um bom óleo, né? Eu lembro que antes da doTERRA eu já tinha usado um outro óleo essencial, uma outra lavanda, né? E, meu Deus, quando eu abri o vidrinho de lavanda da doTERRA, é um outro mundo, né? A pessoa que usou já um óleo essencial de lavanda, uma essência, né? Porque a gente sabe que não é.
A nossa lavanda, ela vem da Bulgária, então, assim, uma seleção de plantas, né, para chegar nesse vidrinho. E a gente sabe que ele é puro, ele pode ser ingerido. Tá numa crise de ansiedade, coloca no céu da boca, embaixo da língua. Essa noite Isso choveu tanto mesmo. aqui que eu tive que colocar lavanda embaixo da minha língua, gente, porque eu não conseguia dormir depois. Então, assim, sabe? É essa segurança que a gente tem para usar o óleo essencial da doTERRA, né, Kátia? Totalmente. E suas experiências, quais óleos tu usou? Assim, fez mais Então, eficiência em ti? Além do lemongrass, que eu sei que tu é é. apaixonada. Então, mas o lemongrass ele veio depois, porque quando eu iniciei, né, eu comprei o kit, né, o kit da farmacinha, né, dos 12 óleos A nossa essenciais. farmacinha, é. Chega a minha caixinha tá assim, né, surrada, A tadinha. minha também. E então aqui, eu comecei por aqui. Então eu tinha, né, a lavanda, eu tinha o frankincense, a copaíba, mas eu não conhecia muito. Então, basicamente, eu optei pela lavanda, porque eu precisava dormir, né? Um dos grandes problemas das pessoas ansiosas é a questão do sono. Se conseguem, tem pessoas que têm insônia, de fato, outras que têm sono intermitente, sono leve. Existem diferentes problemas que podem aparecer. E é por isso que a gente precisa avaliar também. Onde é que está o teu problema do sono? O seu problema é para pegar no sono? O seu problema é acordar várias vezes na noite? O seu problema é não conseguir dormir? É acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir? Então, existem diferentes problemas. E aí eu comecei a usar a lavanda, me ajudou muito. Nunca usei remédio para dormir, não quis, né? Mas aí o que eu fazia? Eu ficava no celular assistindo série, para distrair a minha mente. Porque um dos problemas da ansiedade, e quando você passa a ter crises de pânico, é que você passa a ter medo das crises. E aí vira uma bola de neve. E então você precisa distrair o teu cérebro. Em alguns momentos isso é estratégico, isso é importante, existem técnicas, eu ensino isso, né, aos meus pacientes, mas... Tá sem áudio, Kátia. Voltou. Alguém te ligou? Tá sem áudio. Oi? Agora, Agora? enquanto a Kátia volta aí, eu tô falando, há uma semana eu comecei a fazer uma higiene do sono. Tá me ouvindo? Tô, Kátia, vou te interromper um pouquinho. Eu Sim. comprei uma lanterninha dessas para ler de noite de leitura. Vou indicar para vocês depois, vou até colocar ali no nosso grupo. Eu não estou trazendo mais o celular para o quarto. Então, tudo que eu tenho que falar é até às 11 da noite, eu respondo, porque senão eu entro madrugada falando com as pessoas, sabe? Então, assim, o que eu notei é que eu estou usando uma máscara para dormir, que eu já usava. Eu estou lendo antes de dormir. Eu coloco o difusor, eu tenho usado Ylang Ylang com Serenity, que eu amo de paixão, assim, Eu trouxe aqui o Ylang Ylang, que é um excelente calmante também. Eu amo de paixão, eu acho que é uma combinação perfeita para eu dormir, sabe? E eu tenho dormido 7 horas direto. Essa noite, porque deu muito trovão, essa noite eu acordei. Mas assim, essa higiene do sono ela é importante. E não trazer o Sim. celular para o quarto é outra questão. Porque sabe que eu dormia com fone ouvindo uma palestra, ouvindo alguma coisa, me acostumei a dormir assim. Só que além disso, tu tem as ondas do Wi-Fi que estão ali do teu lado. Tá entendendo? Sim. Então, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer isso. Sabe? Tô me sentindo tão bem nesses últimos dias, assim, nessas semanas, porque tem sido muito estresse aqui por causa da enchente, chuva e tudo, né? Mas eu notei a diferença. Muito bom, muito Isso é importante fazer uma interessante higiene que do você sono. fala, né? Eu estava até... Estou preparando um vídeo justamente falando sobre... Às vezes, né, a gente não percebe o quanto, e às vezes a gente até percebe, o quanto o celular, quanto nós estamos viciados justamente, e a gente se vicia até em trabalho.
Uhum. Aí a gente usa a desculpa de que, é porque é para o trabalho, eu preciso, né? Esse eu preciso, Agora, a minha ele é próxima compra terrível. é um relógio analógico. Não quero nem esses eletrônicos. Então, Analógico tô te dizendo que eu também estava falando disso outro dia, eu falei, eu preciso comprar um despertador. também. Porque a desculpa uma desculpa do Uhum. celular dentro do quarto Aí é tu eu preciso pega e dele para me despertar, tu pega o celular, tu já vê, tem alguém falando, tu já tá respondendo. Gente, agora eu tenho de uma fato. equipe na Europa, Exato. então lá às 5 da manhã, quando é 5 da manhã, eles já estão a mil por hora lá, entendeu? Aí eu pego meu celular e tenho já gente Isso. falando. Não tem como. Pronto. E aí o cérebro não descansa. Não E então descansa. o problema está justamente aí. E é onde os olhos eles podem ser um grande apoio, né? Porque, de fato, essas moléculas, elas viajam pelo nosso sistema nervoso central e agem diretamente ali, trazendo essa regulação, né? Entre o sistema simpático e parasimpático. E nos ajudando a acalmar. E aí, quando a gente acalma, eu digo que é o momento onde a gente consegue trabalhar esses padrões. Porque muitas vezes as pessoas estão tão, né, agitadas, inclusive isso acontece no processo terapêutico, quando as pessoas mais ansiosas elas entram no processo terapêutico, geralmente elas falam de tudo, e é uma enxurrada de coisas que demonstra a como está por dentro. E você não consegue nem acessar em detalhes determinadas coisas. Então, há um tempo para essa calmaria, para que a gente possa, enfim, voltar em determinados pontos e conseguir, então, trabalhar. E os olhos aceleram o processo. Com certeza. E como tem sido para ti com teus pacientes, Kátia? A indicação dos olhos? Então, na verdade, eu tenho indicado para alguns pacientes a falta de conhecimento sobre os óleos essenciais é um problema, É. né? Eu acho que é uma barreira para indicação, porque as pessoas são céticas e então fica muito difícil de você provar que funciona. As pessoas esperam, né? No Ocidente, nós temos o hábito, né? Nós criamos uma cultura da medicação. E então as pessoas têm o hábito de acreditar que somente os remédios, né, farmacêuticos vão fazer efeito. E, inclusive, infelizmente, nós temos muitos psiquiatras, inclusive, e que prescrevem medicação sem mesmo fazer uma bateria de exames. E aí, isso é uma barreira, eu acho que no atendimento, né, psicoterápico, fazer com que as pessoas entendam que mudança comportamental tem muito mais a ver com mudança de hábitos. E então, isso que você falou, comecei a fazer uma higiene do sono. Né? Comecei a retirar o celular, não usar mais o celular na cama. Colocar um horário para parar de ter acesso, para parar de me conectar com as pessoas, porque no seu caso não é nem aquela coisa, né, da dopamina rápida de ficar vendo vídeo, não é esse o ponto. E para ver o quanto isso afeta, é que eu preciso estar conectada. Eu preciso atender as pessoas, eu preciso ser produtiva, porque também está na era do tempo, ok? Então, tudo isso a gente precisa estar olhando, né? Na minha experiência pessoal, o óleo que realmente transformou a minha vida foi o Balance. Nosso Então, assim, é o óleo que eu mais indico, assim, para as pessoas, para os pacientes. Em primeira mão, se eu tiver que indicar alguma coisa, é o Balance. Né? Porque ele é uma mistura de óleos essenciais que foi... É um mix de óleos, né? Criada para balancear as emoções. Então, quando a gente tem um mix de óleos essenciais, a gente tem um resultado ainda mais rápido. Ali você usa né? muito Balance.
Eu acho que é excepcional. Eu tive uma experiência pessoal com ele, em mim, né? Em pessoas na minha casa, né? Assim, então, eu percebo, e para quem eu prescrevo, quando usa, me dá esse retorno. Nossa, que em 5 minutos eu fiquei bem, eu me senti bem, Isso né? Então, mesmo, assim, Tânia. É um mix para balancear ali, equilibra, né? Nosso exatamente. estabilizador de humor. E em segundo E, lugar, e qual que tu indica, Kátia? em segundo lugar, eu vou olhar um pouquinho para a questão do humor da pessoa. Se ela apresenta uma falta de vontade, né? Porque a ansiedade, ela não é uma coisa que vem sozinha. Ela é um sintoma. Então, junto a ela, geralmente a gente tem outros quadros, né? Então, se é uma pessoa, por exemplo, para a questão da névoa mental, né? Para esse excesso de pensamentos que estão ligados ao processo ansioso, eu geralmente indico um cítrico, né? A bergamota é excelente, Uhum. tá? O lemon também é muito bom, mas eu acho que a bergamota é ainda melhor, né? Então, os cítricos, eles têm essa função de ajudar no processo da clareza mental, né? De meio que estruturar, né? Esses pensamentos. Eles Então, eu gosto muito. reenergizam também, né? E isso, trazem um pouco de energia, porque justamente dissipam essa névoa mental. Né? Um outro óleo que é muito interessante de usar, eu indico pouco, porque aí a gente precisa olhar também outras coisas, mas o alecrim, o rosemary. O Aqui. alecrim tem essa função justamente, né, de agir sobre a questão, né, cognitiva, tá? E ele age diretamente na conexão dos neurônios, ajudando essas sinapses a funcionarem melhor. Tanto é que é um óleo indicado, né, para as doenças como Alzheimer, Parkinson, onde a gente precisa melhorar a condição ali da transmissão, né, nervosa entre os neurônios. Uhum. Existem estudos magníficos sobre a potência do alecrim. Então eu gosto também de indicar para pessoas que precisam também de um estímulo, sabe? Porque ele é um óleo estimulante, Tem uma né? Um amiga que pouco falou mais que até que a bergamota. a Tânia falou, tem uma amiga que falou que conseguiu dormir muito bem com tangerina. É, Exatamente. Eu tive uma paciente criança que veio para mim por problemas de sono, né? E indicação, e eu indiquei o uso, a mistura da lavanda com a tangerina. que é o que Eu vem no acho que isso, difusor com o pétalo, né? exato, É. porque realmente, ou a laranja, né? Porque realmente a gente consegue um resultado às vezes muito melhor. É preciso entender que é, cada pessoa, cada organismo é único. Isso acontece inclusive com as medicações, tá? Psicotrópicas. Às vezes a dosagem precisa ser ajustada, a medicação precisa ser trocada no próprio processo, né, de tratamento de um paciente, porque cada organismo reage de uma forma. Então, para algumas pessoas, inalar uma gota de lavanda é suficiente para capotar, para outras não. Para mim já Então, não a é. gente precisa encontrar quais são os óleos que vão se ajustar àquela pessoa. Né? Para Isso, mim, às vezes, é essa, uma para eu barreira. dormir, essa aqui é a minha É dupla uma. perfeita, ó. Ylang Ai, Ylang com Serenity e Serenity. Lang Ah, Lang. amo de paixão, os dois. É, eu gosto muito do Serenity, mas eu percebi que, então, para mim, o lemongrass, ele tinha um efeito bem interessante. Né? Eu uso o Ylang Ylang todos os dias, né? Todas as noites eu uso o Ylang Ylang,
junto do gerânio, né, para a questão hormonal, porque eu já estou na menopausa. Então, assim, eu faço o uso. E eu sei que eles também me ajudam nessa regulação. Quando você ajuda também a questão hormonal, consequentemente, você também melhora o seu sono. É que, na verdade, é um Esse é um outro ponto. equilíbrio, né, Kátia? E fala um pouquinho para nós, Kátia, da importância de fazer um detox e desparasitação também antes de usar os óleos. Então, esse seria... A Esther está falando aqui, para mim não funcionou. Foi a lavanda que você está falando, Esther? Mas minha Pois é, filha a filha desmaiou. desmaiou, é isso, né? Cada organismo funciona de um jeito. Então, justamente, quando a gente fala de problemas, né, de humor, problemas, né, psíquicos, a gente precisa entender que está tudo interligado. E durante muito tempo, a medicina fez, fez uma separação entre as coisas, né? Entre as partes do corpo. Uhum. Então, um trata a cabeça, o outro trata o intestino, o outro trata A gente trata tudo, a os... gente trata tudo. E tem se voltado a essa ideia do homem integral, né? Como uma coisa única e que tudo afeta tudo. Os meus pensamentos afetam o funcionamento dos meus hormônios, assim como os meus hormônios afetam o meu pensamento. Então eu Interligado. preciso E os óleos, eles são trabalhar tão em todas as incríveis. frentes. Eles são tão incríveis que a pessoa acha que a lavanda ela é só para dormir e relaxar. E não, a lavanda tem outros inúmeros benefícios que quando a gente começa a aprender, né? Quando a pessoa faz o cadastro comigo, ou com a Kátia, ou com alguém da nossa equipe, a pessoa ela ganha um curso de aromaterapia para aprender a usar os óleos. Então ela vai se tornar a terapeuta da sua Exatamente. família. Isso é importante. Tu ter o conhecimento, né? O conhecimento ninguém te tira, né? Quanto Não. mais tu aprende, mais tu quer compartilhar. E aquela caixinha de remédios, hoje, eu só tenho colírio na minha caixinha. Tenho 57 anos, gente, eu não tenho 30, porque ninguém fica doente. É, Então, assim, eu também, na tu toma minha algum remédio casa, antes, já Tati? vira assim. Um vira e fala assim, minha mãe, qual óleo é bom para isso? Mãe, qual óleo é bom para aquilo? Então já se criou uma cultura, né? Então, um terçol, vai lá, melaleuca, passa aqui perto, não pode passar no olho, mas passa perto. O meu marido ontem deu uma topada no pé, aí estava sangrando. Imediatamente ele lembrou melaleuca e depois ele passou a copaíba. No outro dia, pronto, estava bom. Então, A, assim, aí ele a, falou, nossa, como é rápido. Eu falei, pois é. a lavanda é o Então, óleo que tem que estar na cozinha. Porque assim, ó, tu te cortou, tu te queimou. Esses dias eu fui tirar, cozinhei batata doce e fui virar a panela, escorreu na minha perna, ficou uma bolha desse tamanho no meu pé. Eu sim, fiquei, meu Deus, eu exato. saí correndo, vim aqui pro quarto, peguei a lavanda e já passei com uma bolha desse tamanho que nem doeu, sabe? É uma coisa incrível. Exato. Às vezes nem a bolha É. forma, mas é que era muito sensível essa parte do pé mesmo, né? Então, assim, a gente vê, quanto mais a gente usa, mais a gente aprende, né? E a pessoa te fala, um problema, tu já pensa no óleo. Eu sou a louca dos óleos, né? E aí você falava da desparasitação, né? Uhum. De fato, justamente por conta dessa integração, né, entre todos os sistemas, é importante lembrar que durante muito tempo se falava, né, antigamente se falava muito em parasitas, passou um tempo que não se falava mais, é como se não existisse, porque nós passamos a ter saneamento básico, e entendeu-se que não é bem assim, né? E justamente os parasitas afetam diretamente o nosso humor, por conta dessa conexão cérebro-intestino, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque existe parasita em tudo quanto é canto do nosso corpo. Inclusive no cérebro. Eu até ontem Exato. baixei um vídeo que eu vou compartilhar com vocês ali no grupo sobre os parasitas, o tratamento no cérebro, né? Que eles causam raiva, até crise de ansiedade. Sim, totalmente, exatamente. Então, assim, é preciso que a gente, né,
tenha consciência de que há uma urgência em manter o nosso organismo, na verdade, um lugar que não seja propício à instalação de parasitas. E a gente faz a desparasitação, ela é contínua, né? Se a pessoa não consegue iniciar na lua nova, ela inicia na lua cheia, mas a gente faz um ciclo de 21 dias. Então, agora, ontem iniciou uma turma já fazendo a desparasitação. Aí faz 21 dias. Quem não iniciou, daqui 14 dias começa na outra lua. E a gente vai acompanhando ali no grupo junto, né? Eu tenho resultados incríveis. Inclusive, tem uma live que eu fiz com a Lívia, que a paciente dela, ela tinha vermes nas fezes, que eles nem aparecem, né? Muitas vezes a pessoa faz exame e eles não estão ali. Mas essa paciente tinha. E aí eu acompanhei ela, eu lembro da ansiedade dela ali, sabendo, né? Preocupada. Será que vai dar certo, Gê? Será que os olhos funcionam mesmo? E depois ela fez o exame e não tinha mais. Então, assim, a gente tem a certeza de que o nosso protocolo funciona com acompanhamento, né? E cada vez mais eu vejo assim, por mim, né? Eu precisei fazer uma colonoscopia, que eu tinha sido um pedido feito lá na época da enchente aqui, que eu me alimentava mal, estava estressada, enfim, fui no médico, estava com sangramento. E aí me pediram uma colonoscopia, só que demorou 20 meses para vir, porque é um exame caro, era pelo SUS, não tem mais plano de saúde. Aí veio, e eu fui fazer o exame e fiquei pensando, meu Deus, e agora? Né? Aí antes de fazer o exame, a gente vê aqueles vídeos com o intestino cheio de vermes, né, Kátia? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, já pensou se o meu exame tá cheio de vermes? Meu senhor! Aí eu lembro que a médica que foi fazer o exame em mim, né, na hora, eu perguntei, doutora, vocês encontram vermes nos exames? Vocês veem eles? E ela, sim, às vezes. Eu, ai, Jesus. Aí eu dormi. Quando eu acordei, eu já estava na sala de recuperação. E ela me entregou o exame depois, meu intestino estava limpo, gente. Sabe aquele exame que tu vê ali com o intestino limpinho? Era o meu. E é por causa dos olhos, né? Porque eu uso o Lemon De todo dia, fato. eu uso o Peppermint, eu uso Engast. Então, assim, eu faço a desparasitação a cada 3 ou 4 meses. Então, é isso, né? Não é tu usar um óleo de vez em quando. É tu ter um estilo de vida com os óleos essenciais. Esse é um ponto que você me perguntou, né, como era a questão da indicação. E eu acho que um dos pontos difíceis é fazer as pessoas entenderem, né, a importância desse uso, né, que é uma substituição mesmo, né, como as pessoas que gostam de tomar chás e tudo mais, você substitui o uso das medicações por coisas que não vão agredir. Também não quer dizer que óleos essenciais, né, não tenham reações, a gente precisa estar atento, por isso a importância de saber a procedência, né, Ter um aromaterapeuta. saber indicar, acompanhar as pessoas, né, isso é muito importante, né, para que você possa realmente dar esse suporte. Por isso que os cursos também são muito interessantes, né? Você aprender de fato a ir utilizando esses óleos. Mas um ponto, né, o ponto que eu queria trazer é fazer as pessoas, o paciente, compreender de fato que ele precisa usar de forma sistemática. Porque há uma tendência eu não estou me sentindo bem agora, eu usei. Mas amanhã eu já não uso. E aí depois de amanhã eu também esqueci. E aí o que acontece? É uma rotina, você né, volta ao ciclo. Você volta ao ciclo, né, patológico da ansiedade, por exemplo. Porque a ansiedade em si não é uma coisa ruim, gente. A ansiedade, ela é um mecanismo natural do nosso organismo, né? Ligado ao medo. Se eu sinto medo, meu organismo se prepara, se defende, ok? Para fugir daquilo ali. Algo que está me colocando em perigo. Então, o problema é quando isso se torna uma constante e fora do estímulo real. É aonde se torna doença, né? É que já não há o estímulo real que produz o medo, não há fuga ali necessária, mas o meu cérebro está com esse mecanismo ativado através dos meus pensamentos, né, as ruminações,
e daquilo tudo que está lá guardado embaixo do tapete, que eu fico achando que eu estou em perigo. Estou em alerta constante. Então, os óleos, eles vêm ajudar nisso. Eles conseguem fazer baixar o cortisol, né? E aí a gente consegue, então, olhar para onde está o problema real do sujeito. Mas para isso precisa usar de forma constante, sim, como uma medicação no início, por isso que até a se gente tornar um hábito. Por isso que a gente tem a nossa farmacinha com os 12 principais óleos, né, Kátia? Porque eles têm o óleo que cuida da parte digestiva, mas também vai cuidar da parte emocional. Tem o óleo que cuida do sistema nervoso, mas ele também vai cuidar da parte física. Então, o importante Por é a exemplo, a pessoa copaíba, iniciar. né? Copaíba é incrível. A copaíba. Hoje, cada vez mais, tem estudos excepcionais que mostram o poder da copaíba no sistema nervoso. Né? Hoje se fala muito do canabidiol, como a coqueluche aí do sistema médico, sabe-se lá por quê, né? Não vamos entrar em detalhes, mas já se sabe por diversos estudos que a copaíba atua no mesmo sistema, que é um sistema do nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide, né? E que é o sistema justamente da regulação. Então, hoje nós temos mães atípicas, por exemplo, que cuidam dos seus filhos, né? Com copaíba, frankincense, vetiver, óleos que são de árvores, né? Isso é muito interessante. Então, que são óleos que vêm fazer o aterramento. Coisa tão importante, né? Para nós hoje, porque nós estamos desconectados mesmo da natureza e da realidade. A copaíba aqui é sublingual todo dia, né? Todo dia. Eu até comprei uma para o meu filho e falei, né, agora, falei, olha, vai lá, eu quero que você faça o tratamento. Eu quero que você use 2 gotas sublingual 3 vezes ao dia. Né? Agora, é difícil, né, fazer as pessoas usarem de forma sistemática. Então, aí vai também do grau de consciência de cada um, porque muitas vezes a gente não vê um resultado assim imediato, e aí a gente fala, não funciona, mas não é assim, né? É preciso sair dessa emergência, e assim, né, justamente para, terminando sobre isso, a ansiedade é essa emergência, como se tudo fosse urgente. Para ontem. Quando não é. Quando não é. Então, nós precisamos de apoio, sim, né? De várias formas. Eu ensino aos meus pacientes exercícios respiratórios, né? Exercícios de presença, né? Real. Olhar para o mundo lá fora. Parar, fazer pausas no dia a dia. E olhar para o céu, olhar para o mundo. Perceber as coisas, e é impressionante como a gente vive desconectado. A gente não observa mais nada. Eu vou ler os comentários, mas eu vou falar uma coisinha aqui. Eu tenho um bem-te-vi aqui que é meu amigo, desde que eu me mudei. E ele sumiu. Ele ficou, acho que, 1 mês eu procurava ele sumiu. E eu comecei a chamar ele, bem-te-vi, bem-te-vi. Guria, no dia do meu aniversário ele apareceu. Que delícia. Hoje de manhã ele estava cantando aqui de novo, sabe? Assim como é importante, né? Eu vou lá para minha horta, para minhas flores, como é importante a gente se conectar com a natureza, né? Eu preciso sair do celular, porque se eu continuo no celular, eu passo o tempo inteiro ali respondendo, ou procurando coisas para fazer, ou fazendo um post, sabe? E a nossa vida, ela não era assim. Eu fiquei esses dias, terça-feira, mais de 6 horas sem luz aqui. Gente, eu tava perdida, totalmente perdida. Isso, exato. Meu Deus, aí eu fui ler, aí eu fui jogar um jogo, aí eu fui fazer comida, aí eu fui fazer bolo, eu tinha que estar ocupada. A gente tinha que estar ocupada, percebe? Pausa. Isso, a gente não sabe mais, né? E então, é muito importante. E olha que você mora num lugar privilegiado em termos de natureza, né? Mas e as pessoas nas grandes cidades? Né? É muito fácil você perder isso. Então, é preciso mesmo. E é urgente, tá? Nós vivemos uma verdadeira... Né? Mas eu sempre fui muito conectada. Epidemia.
de problemas emocionais. Eu lembro que, assim, quando eu morava em Porto Alegre, todo final de semana a gente ia ou era para o gasômetro, ou para o Marinho do Brasil, ou para a Redenção, sempre. Era sábado e domingo. Era o nosso... Eu não ia para shopping, eu sempre ia para parque. E ficava. Levava rede, levava cadeira, levava fruta, ficava. É uma terapia para mim, a natureza, sabe? É importante. E tem muitos comentários aqui. Ó, temos nosso líder, Felipe Asbar, aqui. Que presença ilustre. Esses óleos são incríveis. Agora a gente falou de tanto óleo que eu não sei quais foram, né? É verdade. Ele falou de Todos os todos. dias para diversas questões em casa. Acho que é do Ylang Ylang e o Serenity que a gente estava falando, né? Estou impressionada com a Copaíba em algumas situações que usamos aqui. A Tânia, a Ju também usa o Ylang Ylang. Eu amo o Ylang Ylang, passei no meu cabelo hoje. A Tânia estava perguntando aqui qual a diferença da lavanda e do Serenity. O Serenity é um mix, Tânia, de óleo. Eu não lembro exatamente, mas acho que ele tem laranja junto, Kátia. Não? Vou pegar aqui para dizer para ela, justamente. Então, além da lavanda, né, no Serenity, a gente tem o cedro, que é também a árvore, e então ele tem essa função de aterramento, né? Também tem uma casca de uma outra árvore, tem ilang-ilang, tem a manjerona, que é um potente calmante. A manjerona. Tem a camomila romana, que é, assim, dos óleos calmantes, a camomila romana, ela é o ápice, né? É o ápice. Então, assim, tem o vetiver, tem um tipo de baunilha, tem sândalo. Ah, ele é perfeito, gente, demais. Então, assim, ele é um mix, né? Ele é um mix de óleos essenciais, justamente para trazer serenidade. Então, se você pode, né? Tu viu agora, é interessante ter acesso aos mix. Esse mix agora que vem, esse kit collectors que vem, a lavanda, o Serenity e a Copaíba, por R$290. É. Meu Deus! É o preço de um óleo. Esses kits, né, que estão com preço assim incríveis, eles realmente, então assim, vão trazer um grande benefício para problemas sérios que a gente precisa olhar mais. Eu também sou apaixonada por esse kit aqui, gente. Também sou. Ó, eu tenho aqui o meu necessaire que eu ganhei, né, do meu líder aí, ó, do Felipe, e aqui tá o meu kit Emotional, aqui, ó. Então, esse kit, ele é um kit pensado para trabalhar as questões emocionais. Então, cada um desses frascos, eles contêm diversos óleos essenciais próprios para você trabalhar questões como luto, desesperança, falta de energia, estresse. Então, você vai ter aqui, né? Cada um vai ajudar a cuidar mais ou menos de determinadas coisas e a gente pode ajudar a pessoa, né? Assim, quando eu faço uma consulta em aromaterapia, eu gosto de ouvir as pessoas, para que eu possa justamente dizer, olha, o que melhor se adequa a essa pessoa aqui? No meu kit não tem nem aqui o console, porque eu estou usando o console. Porque eu entendi que nesse momento da minha vida eu estou precisando de consolo. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Forgive. Vai. Forgive é óleo do perdão, né? Lá no início de abril eu tive uma conversa com a Vanusa, né? E eu precisava perdoar uma pessoa. Todo mundo já falei essa história para vocês, né? Gente, eu usei o Forgive por 30 dias, todo dia, e eu orava, e eu mandava mensagem para a pessoa. Gente, no final do mês aconteceu uma coisa incrível, uma conexão maravilhosa, assim, de perdão, sabe? De tu não sentir mais mágoa, de não sentir mais raiva. Então, assim, ó, tá precisando perdoar alguém? Usa o Forgive. É um mix também de óleos. Para mim foi muito importante, muito importante. Esse apoio, né, Gê? Justamente. A gente precisa criar... Eu falo que tem uma coisa muito interessante, assim, comportamento, né? Comportamento é um reflexo,
ele se cria através de reflexos, né? Então a gente institui um hábito, a gente aprende a desenvolver padrões na vida e a gente aprende, por exemplo, né, a ter uma dificuldade, por exemplo, de perdoar. Como é que eu perdoo? Eu faço hoje, falar, eu vou perdoar e tá tudo bem? Não, não é assim que Não funciona. é. É um processo, tudo na vida é um processo. Então a gente precisa... E é uma decisão, o perdão também é uma Isso. decisão. E é uma decisão que eu vou te dizer mais, é uma decisão diária. Uhum. Porque quando a gente, né, quando a gente pode hoje perdoar alguém, se amanhã aquela pessoa volta a me fazer algo que me faz mal, provavelmente isso vai acionar o meu mecanismo de defesa e eu vou novamente ter dificuldade de me aproximar daquela pessoa. E aí é que vem as decisões diárias. Eu decido todos os dias, quando eu acordo, a agir de certo modo. É por isso que realmente a gente fala muito a importância da razão sobre as emoções. Não para suprimi-las, mas como um ordenamento. Há um ordenamento, né? A gente busca o alto, essa elevação do homem, do espírito, tornar-se um ser humano bom, valoroso, implica nesse movimento para cima, me conectar com o que há de mais puro, o que há de melhor. Então, o que você fez, hoje já se sabe também do poder da oração, né? Uhum. Mas uma verdadeira oração, né? Então, assim, os olhos, eles vêm, eu digo assim, é como se eles viessem preparar a base, entende? É como se eles estivessem preparando a base, deixando uma espécie de abertura para que haja essa conexão com o real, com o verdadeiro, sabe? E permitir a elevação da pessoa. Kátia, me fala um pouquinho sobre o Passion, que eu amo de paixão. Eu tenho uma amiga que é o perfume dela, né? Eu É o amo. perfume pessoal dela, ela não usa mais perfume, ela só usa o Passion, né? E para pessoas, justamente no início eu estava falando, né? Então, o óleo a gente tem que ver para quem é, né? Pessoas que têm muito baixa motivação, energia, uma fraqueza, digamos assim, da vontade, o Passion é uma excelente solução. Porque o Passion, justamente pela mistura de óleos essenciais que tem ali, ele age, né, energeticamente no primeiro chakra, né? Quando a gente fala de chakras, então, de bloqueios energéticos, que é o chakra da vida, né? Da essência vital. Então, ele é muito bom para estimular as pessoas a ganhar, a terem também, mais energia para fazer movimento. Porque a cura é movimento. Então, às vezes, você não consegue só, você precisa de algo para te impulsionar, para te dar uma energia, uma vontade de viver. Isso. Agora me fala sobre o Cher. Ah, o Cher, né? O Cher, por ele ter muitos cítricos, né? Ele tem essa coisa da clareza mental. Tá aí uma excelente opção, né? Ele tem a laranja, ele tem o lemon, ele tem o cravo, que é um estimulante, ele tem gengibre, ele tem canela, gente. Eu amo canela. Então, assim, ele é muito bom para as pessoas também que estão desanimadas. Sem essa, sabe? Exatamente, né? Ou desconexas, entendeu? Eu tô meio aérea, eu tô meio perdida aqui, né? Não sei para onde ir, não consigo fazer escolhas. Ele é maravilhoso. Kátia, Motivate. O Motivate foi o óleo que ajudou muito meu marido depois da pandemia, onde ele também teve processos de ansiedade, né? E no próprio nome já diz, né? Ele é o óleo da motivação. Então, ele também traz essa... Ele é muito legal para trazer confiança, sabe? Ter essa confiança em si mesmo. Dizer, olha, eu dou conta. Eu posso. É o óleo da força, sabe? Eu acho que assim, é o da força. Mas você sabia que aí eu não gosto muito do cheiro?
Eu também. Eu vou É te dizer que eu não interessante. gosto do cheiro do Balance. Não sei por quê. É Tem mesmo? gente que usa o Balance Olha, com perfume. mas existem alguns óleos, né? A gente explica também na psicoaromaterapia essa questão, né? Uhum. Justamente por essa correlação fácil aqui, né? Dos sistemas de memória e do sistema das emoções com o sistema olfativo, nós temos muitas memórias olfáticas. E É. aí, coisas Eu que a devo ter gente algum nem sabe bloqueio que eu por não quê. gosto. Porque o Balance, pra mim, é como se não E tivesse aí cheiro tem nenhum. coisa que não desce, tem cheiro que não desce. É. Eu tenho paciente, por exemplo, que tem depressão e que não suporta tangerina. Porque E precisa da aí, tangerina. porque precisa da tangerina. E aí eu até recomendei, né, aquele uso de botar uma gota diluída junto com outros óleos para mascarar o cheiro forte. Então ele vem como uma nota baixa para poder você ir gradualmente se aproximando daquelas moléculas que vão agir em você e que vão te ajudar no teu processo de Ó, desbloqueio. a Ju tá falando, eu não consigo usar capim-limão, gostaria de saber por quê. Eu até separei Aí a página do livro. a gente precisaria sentar para conversar, né, Ju? Porque cada pessoa tem a sua situação. Mas ele é um óleo com cheiro muito forte, tá? Ele tem uma nota muito alta. Então ele aparece muito fácil. Então talvez seja diluí-lo em bastante óleo vegetal e usar ele diluído para ver se isso te incomoda menos. É uma Ó, mas aqui possibilidade, tá? no livro da Vanusa, né, do curso Renascimento, fala assim, ó, eu até tinha separado aqui sobre o capim-limão, porque eu sei que é teu óleo preferido, né? E aqui fala assim, ó, capim-limão aparece quando há um acúmulo de tensões, padrões repetitivos e vínculos desgastados. Ele surge em histórias onde houve excesso de concessões, relações tóxicas ou hábitos que minam a energia e impedem o avanço. Está associado à limpeza emocional, Ju, olha aí, ó. Especialmente a capacidade de cortar o que é nocivo, encerrar o que está estagnado e remover influências que drenam a força vital. É comum em quem sente necessidade de colocar limites mais firmes, dizer basta e reorganizar a própria vida. Identifica o que não serve mais, rompe padrões desgastantes e promove limpeza interna para que a energia volte a circular com mais leveza e direção. Olha aí, ó. Combinou contigo, Mais Ju? uma Fala aí. vez, Ó, é se você importante sabe. usar, né, de forma constante, né, como um tratamento de fato, como a G fez, né, 30 dias ali, às Uhum. vezes mais, né, assim, eu acho que quando a gente precisa resolver algumas coisas, a gente deve pelo menos usar ali aqueles óleos junto, né, com o processo terapêutico, uns 3 meses, sabe? Ju, Direto. mas olha só, todo sábado à tarde eu faço reunião com vocês e a gente faz sempre estudo do livro com as cartinhas. É que tu não está participando, mas olha aí, ó. G, pessoal, eu vou precisar Tá aí, deixá-los. eu sei. Eu tenho que sair, Sei. tenho que ir Kátia dar tem aula. compromisso. É. A Kátia, de noite, ela nunca pode por causa da aula. Ela é professora de. Fala aí, Kátia, tuas funções. Pois é, eu sou professora de francês, Ó, terapeuta, né? E aí, então, meus horários são sempre muito. À noite é é, um horário que geralmente as pessoas têm fazem disponível aula. para É. atendimento, né? E fazer aula, então, eu realmente à noite é bem complexo para mim. Eu espero que essa live fique salva. Então, aqui tem o contato da Kátia, se vocês precisarem de uma psicóloga, de uma psicoaromaterapeuta. A Kátia está aqui, ela é minha consultora. A gente faz um trabalho incrível e a gente tem esse suporte, né, em grupos, enfim. E eu vou ficar aqui para responder algumas perguntas, Kátia, se eu quiser Tá indo. bom. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Precisando de alguma coisa, eu estou aqui. G é minha mentora, né? Tem aqui Estamos Felipe aí. também, que sempre está dando um apoio incrível, né? Isso eu acho muito maravilhoso nesse trabalho. Assim, realmente a gente nunca está só.
E aí a gente entra na gratidão. Eu sou grata por este momento, grata pela presença de quem se propôs estar aqui na hora do almoço. Amém. Grata a você, Gê, por sempre estar me puxando para cima, né? Eu não desisto de vocês. Isso, mas é isso mesmo, exatamente. Não desista, não, eu não posso sem você, tá? Então não desiste mesmo, Obrigada, não. amiga, de coração. Tchau, gente, fiquem bem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém. Quem tiver perguntas, eu vou tentar ler agora os comentários todos aqui, que tem bastante comentário. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa que não foi respondida. Ó, a Tânia já gosta do lemongrass com perfume. Eu já acho forte. Então, por isso que quanto mais a gente conhece os óleos, mais a gente vai tendo essa conexão, né? E sabendo, esse é o meu óleo. E às vezes, o óleo que a gente não gosta é o óleo que a gente precisa. No caso da Ju ali, né? Ó, tem um monte de gente aqui, meu Deus do céu. Se eu vou conseguir, se eu consigo responder aqui as mensagens. Oi, Ju, gratidão, a Kátia é incrível. G, maravilhosa, obrigada, Ju. Estamos aí no grupo. No sábado eu sempre faço essa terapia aí com vocês, né? Eu tô ali no Google Meet, a partir das 3 da tarde, a gente faz essa terapia aí com as cartinhas e com o livro, né? Então, tem sido muito bom. Vê se tu aparece, tá sempre ali no grupo, né? Oi, Joed. Se precisar, pode me chamar ali no privado, ou chamar a Kátia também. As meninas do grupo estão aqui. A gente tem um suporte muito bom da nossa linha ascendente. Hoje mesmo, à noite, vai ter uma live sobre desparasitação. Se vocês quiserem participar, me chama que eu envio o convite. Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta, gente? Será que tem alguma pergunta que não foi respondida? Por favor, quem tiver alguma pergunta ou quiser entrar aí para falar comigo. Felipe, tu tá aí? Quer entrar para dar um oi? Tânia? Eu tenho lives aqui marcadas. Ó, tem a Ju, que vai fazer live comigo, a Tânia. Muito obrigada, Gê, pela oportunidade de aprender mais a respeito. Até a próxima. Eu acho que todo mundo já... Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui. Eu vou ver se a live vai ficar salva. Eu vou colocar também no YouTube, porque é mais fácil de assistir, né? Às vezes a pessoa não tem Instagram, quer mandar para alguém. No YouTube dá para aumentar a velocidade também ali, para visualizar mais rápido, né? Quanta clareza, total sentido no momento que estou. Isso aí, Ju. Eu já te falei também para usar melaleuca, né? Melaleuca é o óleo dos limites, né? O óleo que faz a gente dizer não. Orégano também na desparasitação, para eliminar os parasitas da nossa vida. Não somente os vermes dentro do nosso corpo, né? Beijos, beijos, meninas. Obrigada, Felipe, por estar aqui também. Até a próxima. Teremos mais lives daqui uns dias, tá? Beijo.